E aí galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez. Meu nome é Ivan Barasnevicius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV, portanto palmas pra gente. Aê! É isso aí. Quero agradecer aí mais uma vez todo mundo que sempre acompanha o nosso programa, todo mundo que está sempre ligado aqui nas nossas entrevistas. Devo ressaltar, como sempre faço, que o carinho e o apoio de vocês é sempre essencial para que a gente possa fazer o melhor trabalho aqui, beleza? Então é isso. Hoje a gente tem aqui uma entrevista diferenciada, né? Ao contrário do que acontece na maior parte das vezes, eu não vou tocar, então vocês estão livres de me ouvir tocando. Não, brincadeira. Hoje a gente está aqui com o publicitário Alan Albuquerque. Aê, palmas pro Alan. Aê. Galera, tudo bem? Beleza aí, cara? Valeu, Ivan. Obrigado muito, cara, pela oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com você, de abrir esse espaço pra gente falar de uma coisa tão diferente, né? Mas ao mesmo tempo tão relacionada aí com Eu que agradeço aí a sua presença aí. O Alan, ele está divulgando aqui um curso, né, para marketing de bandas, né? Então a gente vai falar um pouco sobre todos esses assuntos aí que envolvem marketing, produção musical, enfim, várias questões, né? Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é, quando a gente fala da formatação do trabalho de uma banda, né? Eu queria te perguntar, assim, na sua opinião, quais são os principais erros, independente do estilo musical que a gente esteja tratando, né? Mas quais são os principais erros que as bandas costumam cometer na formatação do material? Vamos falar primeiro do material impresso ou material, sei lá, o CD, o release, essas coisas. É importante a gente ressaltar, Ivan, que assim, a gente está falando de música, e música é arte, né? A gente não pode deixar. Então, assim, a arte, quando você tem uma banda e você vai manifestar, você vai expressar o que você sente, o que você quer passar para o público, você pode passar isso de diversas maneiras. Então, na verdade, quando você vai elaborar uma arte para o CD, ou para o DVD, ou para qualquer material que seja, ele tem que remeter àquilo que você quer transmitir, né? Então, muitas vezes, você pode usar diversas formas, ou seja, ilustração, você pode fazer uma montagem com vários efeitos gráficos, mas o importante, acima de tudo, é você transmitir o quê? Profissionalismo, né? E como você busca esse profissionalismo? Acima de tudo, você precisa ter referências. Sim? O que é, e buscar sempre referências. Estar antenado ao que os artistas, os profissionais do meio estão fazendo de bom no mercado. Então, sempre para você ter um bom trabalho, antes de mais nada, é importante você ter boas referências, para você saber diferenciar o que é um trabalho amador do que é um trabalho profissional. Então, eu, por exemplo, na minha área, no marketing, se eu for realizar um trabalho, um site, por exemplo, para uma banda, eu vou buscar referências. E quais vão ser minhas referências? Eu vou buscar onde são os tops do mercado. Onde é que são os tops do mercado? O que eles estão fazendo de bom? Então, eu vou buscar referência lá de cima. Porque aí sim eu trago informações e bagagens para o meu projeto e aí sim consigo fazer um trabalho diferenciado. Então, assim, é muita pesquisa, muita observação e sempre buscar boas referências. Então, assim, se a gente for falar dos principais erros na formatação desse material, talvez a gente possa definir isso com não observar as referências. Não observar e não fazer pesquisas, né, cara? E aí que a gente entra aí que acho que é o maior erro, né? Eu faço uma comparação muito bizarra com marketing com futebol. Aí que você vai entender por que eu falo que o maior erro das bandas é achar que sabe fazer marketing e, na verdade, não sabe. Por quê? No futebol é assim, todo mundo, principalmente aqui no Brasil, todo mundo entende de futebol. O time perde, não, porque é o técnico que falhou, todo mundo sabe julgar, todo mundo critica e acha que entende de futebol. Mas se eu, por exemplo, um leigo, que sempre opino, falo de futebol, se eu for lá como um profissional, se eu for querer me intrometer, ou se eu for ser técnico ali na hora, eu não vou ter competência profissional para fazer isso, porque eu não sou profissional, eu estou falando por falar. Marketing é a mesma coisa, muita gente fala, né? Muita gente fala, não, porque isso aqui dá certo, porque isso aqui não dá certo, mas na verdade quem sabe fazer realmente é o profissional competente. É o profissional qualificado para estar lá e fazer. Muitas vezes o profissional ele é bom, não é, mas aí é um outro critério. Então é importante, assim, acima de tudo, o maior erro da banda é o quê? É achar que sabe fazer um trabalho de divulgação, um bom trabalho de divulgação, por mais que seja independente, porque hoje com poucos recursos você consegue obter grandes resultados. Mas a questão é saber o que é marketing, entender o que é marketing. E a partir daí, você vai entendendo quais são as ferramentas do marketing que você vai trazer todas essas ferramentas e vai saber como aplicar para a sua banda. Então, assim, é entender o que é marketing e saber planejar. Legal. E assim, falando, por exemplo, da parte de produção de shows,
né? A gente estava falando da formatação do material, confecção do release, CD, essas coisas, né? Na parte, por exemplo, de produção de shows, assim, o que você acha que, ou de venda de shows, né? O que você acha que é um grande erro, que é bastante comum, assim, que você observa com a galera para quem você ministra o curso? Aí existem os dois lados, né? Existe o lado, principalmente quando se fala de bandas que estão começando agora que ainda fazem som próprio, porque tem um lado também da casa de show. E hoje as casas de show, principalmente aqui em São Paulo, por exemplo, elas têm muito vício. Então tem muitas casas que preferem contratar bandas que fazem cover apenas, porque de uma certa maneira já vai ter garantia de público. E o que acontece muitas vezes é o quê? Aí a casa de show que quer, de repente, uma banda que vai fazer um som próprio, quer se apresentar numa casa, a casa de show vai lá e fala, tudo bem, você toca aqui, mas você vai ter que vender tantas cotas de ingresso. Hoje o mercado funciona desse jeito, principalmente para bandas independentes que estão fazendo som próprio. Então a gente cai hoje existia esse vício, então é um vício muito grande que hoje existe no mercado que para quebrar realmente não está fácil. Então você precisa saber driblar esses obstáculos. E como você vai driblar esses obstáculos? Fazendo pesquisa de mercado. Então assim, quais são as casas de show, o que eles fazem, o que eu posso fazer para de repente conseguir persuadir um empresário, o dono da casa de show, o contratante, persuadi-lo a contratar o meu show, qual é o meu diferencial, quantos públicos, quantas pessoas eu vou trazer no meu show. Então, assim, você precisa realmente mensurar esses resultados e ter argumentos para persuadir a casa de show a te contratar. Uma colocação assim, por exemplo, que nem você está falando do lance das bandas cover e tal, que de repente, sei lá, num contexto mais rock and roll assim, aí o cara quer ali no sábado à noite que se toquem, né, os temas conhecidos, tal, pro cara que tá lá se divertindo, tal. Isso assim, na boa, isso até faz algum sentido para mim, né? O que eu acho muito estranho, por exemplo, eu toco, né, eu sou da turma, vamos dizer assim, da música instrumental, né? Então, tô muito mais próximo assim atualmente dos lugares da galera que toca jazz e cara, tem um lance surreal assim, na minha opinião, que não faz muito sentido, que você observa assim, que tem o mesmo lance que a gente está falando assim de tocar os chamados standards, né, em lugares voltados para música instrumental, quando na verdade, se você está mexendo com jazz, né, com improvisação, é evidente que toda vez que um grupo diferente vai tocar, mesmo que seja, sei lá, samba de uma nota só, Alton Leaves, mas assim, vai sempre ser um negócio muito diferente da semana anterior. Sim. E cada grupo vai tocar aquilo de um jeito, ou seja, sempre vai ter material novo. Sim. E assim, se você busca tocar material autoral, é muito complicado, cara. As portas assim, elas são praticamente fechadas, né? Só que isso fica uma coisa tão surreal, porque assim, eu posso até tocar Garota de Ipanema, mas assim, eu posso tocar aquilo da maneira mais alucinada do mundo, não, mas é a Garota de Ipanema. Isso assim, você entende o que eu estou querendo dizer? Não faz o menor sentido para mim. A impressão que me dá é que boa parte dos caras que trabalham com casa de show, com casas de show de música instrumental, meio que não tem uma ideia clara do próprio lance. É muito louco isso. Né? Não sei se você concorda comigo, mas enfim. Concordo plenamente. Não é um papo de louco isso? Infelizmente. Improvisa aí, não, faz a loucura que você quiser, mas assim, toca standard. Não faz sentido. É que eu falei, existe um vício hoje, né? Inclusive é um trabalho que eu junto com um amigo meu, Fabrício Ravelli, que a gente está criando, é um projeto que chama Música Sustentável, que é justamente esse objetivo, a gente apresentar e mostrar a nova cara da música, novas pessoas, novos projetos, coisas novas, incentivar as pessoas também, o público em geral, a ouvir coisas novas, a consumir música nova. Porque, fazendo mais trabalho de jornalista, entrevistando bandas, como já tive a oportunidade de entrevistar você, a gente sabe que, existe uma infinidade de músicos talentosos, fazem som próprio, mas o que infelizmente falta é o quê? Oportunidade, né? É uma coisa que a gente tem que buscar. E assim, se todo mundo se unir, todo mundo realmente buscar novas oportunidades, buscar novos meios de se apresentar, se unir, principalmente os músicos, né, o meio musical, se unir, porque existe muita rivalidade também, você sabe disso, mas se eles, independente de concorrência, se todo mundo se unir, novos canais para todos se apresentarem com certeza vão se abrir. Agora, o lance, né, fazendo uma outra colocação, que também me parece surreal, né, que nem você falou de rivalidade e tal,
Tudo bem, até num certo nível, que isso aconteça, não me parece problemático, né? Porque é normal, competição e tal. O que é muito estranho, cara, é você ver, por exemplo, numa situação dessa, né, que não tem lugares e não tem espaço, assim, o que se ganha para fazer isso é, assim, irrisório, e você vê os caras se engalfinhando por esses espaços. Né? Às vezes você olha assim e você fala, cara, se a gente estivesse falando, né, mas assim, é simplesmente isso, você vê pessoas se engalfinhando por coisas miseráveis. Assim. É aí que entra a questão do amadorismo, né, Ivan? É o que falta, infelizmente, nos músicos, em alguns músicos, não generalizando. Tem que se profissionalizar, gente. Porque você vai num outro nicho de mercado, por exemplo, mercado de revistas, ou mercado, sei lá, de eletrodoméstico, por exemplo. Mercado de ilustradores. Existem o quê? Um concorrendo com o outro. Mas existe os sindicatos. O que o sindicato faz? Eles reúnem todos em prol do quê? Em prol de um objetivo, que é o quê? Fortalecer o mercado, por exemplo, no caso de revistas. Os editores se unem, as maiores editoras que são concorrentes umas com as outras, elas se unem em prol de uma coisa, que é o quê? Fortalecer o mercado, fazer com que o mercado gire, que todo mundo saia ganhando de alguma certa forma, mesmo tendo concorrência. Na música é a mesma coisa, é o que não existe. Então, assim, a gente tem uma infinidade de músicos, eles, em vez de se unirem, embora sejam concorrentes, se unirem em prol do fortalecimento da música, acabam se, como você falou, um querendo matar o outro, né? O que é um fato realmente muito triste. Tem que se unir, tem que buscar recursos. Hoje existem uma infinidade de recursos, desde patrocínios, benefícios fiscais que as empresas podem usufruir. Então, assim, é questão de realmente se profissionalizar, porque a partir do momento em que o músico, o produtor, a pessoa voltada para a área musical, ela começar a se profissionalizar, ela vai começar a enxergar e buscar novas oportunidades. Ter uma visão realmente empreendedora, Ivan. É isso aí. E ainda falando sobre o lance dos erros, assim, a gente falou, né, sobre a produção de shows e tal, e assim, na sua opinião, na relação com empresários e com gravadoras, quais que você considera os principais erros que as bandas costumam fazer? Então, a gente tem esse lado, por exemplo, em relação às gravadoras, que elas estão praticamente, algumas, né? Elas são principalmente falidas, e as que estão conseguindo ainda se manter no mercado é porque tem uma forte relação com a venda de shows. Ganha uma porcentagem em cima da venda de shows. Então, assim, existe um ciclo aí muito grande. Agora, o maior erro que eu ainda vou insistir aqui com você é a falta de profissionalismo. Por quê? Você vai assinar, por exemplo, um contrato com o empresário. Então, muitas vezes a banda vai assinar e acaba não lendo o contrato direito. Às vezes a banda não manda para o advogado analisar o contrato. Então, acaba assinando o contrato, aí depois de muito tempo vê que está perdendo muito dinheiro, porque o empresário ganha tanto, eles só estão ganhando tanto, aí não querem saber, querem terminar, né, a parceria, aí cada um vai para um lado e vê que saiu no maior prejuízo. Então, assim, é prevenção, sabe? É prevenção. Então, o mais importante, Ivan, é saber qual é o profissional que vai trabalhar comigo. Se eu vou trabalhar com o empresário, quem é esse empresário? Para quem ele já trabalhou? É sondar, sabe? É sondar. O que esse empresário já fez? Sabe? Vamos buscar quais bandas ele já trabalhou. Com essa banda, vamos ver o que esse cara já fez para essa banda. É buscar, é ver o currículo desse cara, entendeu? E ver a credibilidade dele que ele tem no mercado. Então, pesquisar isso. Muitas vezes acontece com a assessoria de imprensa, por exemplo. O músico fala, vou contratar com a assessoria de imprensa, vai trabalhar, vai fazer um auê comigo, vai me divulgar pra caramba. Chega lá, na hora de fazer, o cara tá pagando lá 2, 3 mil reais por mês. O máximo que a assessoria de imprensa consegue é a publicação num jornal de bairro e, sabe, não conseguiu destaque nenhum para a banda. Então, assim, é realmente saber quem é esse profissional, o que ele já fez, pesquisar o que ele já fez de bom para outras bandas, e aí sim você vai ver se o investimento que você vai fazer vai valer a pena ou não. Né? Bem importante mesmo, né? Não dá para você cuidar somente do lado musical, né? Justamente, tem que saber, principalmente o músico independente, né, Ivan? Ele tem que saber dosar, separar música, arte e música negócio. Porque, infelizmente, tem que saber fazer isso, porque o músico precisa sobreviver, precisa ganhar dinheiro, precisa pagar as contas, né? Então, precisa pensar em música como um negócio também, para que você consiga lucrar também e ter a sua vida, pagar suas contas. Agora, assim, né, falando de um outro lado, assim, você não acha que de maneira geral, acontece também o seguinte, muitas bandas, muitos músicos, sei lá, enfim, tem uma preocupação excessiva com a parte de produção, tal, ou do visual, ou do, sei lá,
da cor da guitarra, saca? Enfim, do logotipo, etc. E a parte musical, assim, fica totalmente em segundo plano, assim, né? Não parece que, assim, o princípio da coisa seria, independente do estilo, hein? Não estou falando do cara ser um músico virtuoso e tal. O cara pode tocar música sertaneja, hardcore, não importa. Mas, assim, fazer aquele lance com todo o cuidado, né, musicalmente falando. Né? Você não acha que tem uma inversão, assim, talvez pela facilidade toda que tem na parte de gravação, de edição, assim? Resumindo, você não acha que tem uma galera que esquece de tocar? Total, total, infelizmente. É o que a gente mais vê aí. E o pior é que muitos deles acabam fazendo sucesso lá, infelizmente. Mas é importante a gente saber o seguinte. Primeiro, a gente saber qual que é o nosso objetivo. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero chegar, até onde eu quero chegar com a minha banda. Então, assim, acima de tudo, ressaltar, obviamente, como você falou, a qualidade musical. E, infelizmente, hoje existe, como você falou, os músicos, pseudo-músicos, né? São bandas que se preocupam com tudo, menos com a própria música, em fazer um material de qualidade. Porque, assim, a gente fala em material de qualidade que é muito relativo. Então, por exemplo, a gente pode falar em bandas, por exemplo, com aquela época, acho que não lembro o nome direito da banda, acho que era Rádio Táxi, né? Que é uma banda que, Roupa Nova, por exemplo, que são bons músicos e fazem músicas pro público inteiro, né? O público inteiro gosta, o pessoal que é mais popular, o pessoal às vezes quer mais um pouco mais, tem um conhecimento um pouco mais aprofundado em música. Você vê assim que isso não deixa de ser boa música de uma certa forma. Então, o que acontece? O músico, ele tem que entender, acima de tudo, que ele vai fazer música não só para ele vai fazer música para os outros também. Por mais que ele fale, não, vou tocar o que eu gosto, mas ele tem que saber o quê? Que vai tocar para outras pessoas também. Então, o que falta, na minha opinião, principalmente dos músicos que têm um conhecimento musical muito grande, é saber, dar um passo mais à frente. Por quê? Eu estou vendo que essas bandas que você cita, e que eu já vi várias que não têm qualidade, o que acontece? Por que eles conseguem se levantar no mercado? Porque mesmo eles fazem um trabalho de divulgação, uma campanha viral, principalmente nas redes sociais hoje em dia, que estão usando muito, que é gigante. Hoje você vê lá nos Trend Stop aquelas as bandas piores possíveis, os caras estão no topo. Por quê? Porque existe uma campanha viral, existem as pessoas que se mobilizam para ajudar aquela pessoa a se levantar. Então, o que falta, né, nos músicos, principalmente os músicos que têm uma grande qualidade musical, realmente buscar dar um passo à frente, tentar se destacar, levar o máximo possível a música para um novo público, ultrapassar uma barreira, não tocar só para aquele público que já está acostumado a ouvir, dar um passo à frente. Porque muitas vezes você pega, por exemplo, um garoto de 15 anos, de 14 anos, que ele não tem tanto vício musical, né, que ele está recebendo informação ainda, se você de repente mostra um CD do Mozart para ele, ou do, sei lá, de um outro artista clássico, ou um CD de jazz, por exemplo, o cara às vezes que não tem muito vício, ele acaba ouvindo, ele acaba gostando também com o tempo, entendeu? Então é uma questão dos músicos que têm boa qualidade, de deixar de criticar muito, ficar só criticando e passar para ação, começar a divulgar, tentar multiplicar o seu som também para as outras pessoas. Legal isso. Então você está falando assim, né, não é só o lado que eu falei, né, que eu comentei exatamente o contrário, né? Uhum. Mas assim, não são só de repente as bandas que têm uma divulgação fantástica, mas que de repente tem, sei lá, musicalmente, tem esse lado, né, desses caras tomarem mais cuidado com a parte musical, mas tem aquele perfil, né, do músico virtuoso e tal, e justamente, que, cara, toca no quarto, né? Justamente, até um bom exemplo até que a gente está conversando é o próprio Michel Leme. Então, assim, o cara, eu acho ele um puta músico, porque assim, ele trabalha, né, o improviso, a questão do improviso e tal, e até mesmo, no dia que eu tive a oportunidade de ver um show dele, pessoas que não tinham nada a ver com o estilo de música que ele tocava, que nunca tinham ouvido, mas as pessoas começaram a admirar o som do cara. Falaram, pô, isso é legal pra caramba. Por quê? A pessoa teve a oportunidade de ouvir. Então é assim, o que acho que falta mesmo, Ivan, as pessoas os bons músicos deixar de reclamar e partir pra ação mesmo, sabe? E se unir e acabar com isso daí que infelizmente existe muito, né? Com certeza, é isso aí. Bem legal. E assim, uma outra coisa que muitas vezes eu me pego pensando assim, né? Quando você observa, por exemplo, dentro de um mesmo estilo, assim, sei lá, bandas americanas, né? De vários estilos, hein? Isso aqui é
é que chama atenção, assim? Ou sei lá, mesmo bandas europeias e tal, e você pega bandas daqui, assim, não rola uma diferença, aí é um lance musical, né? Não sei te explicar isso claramente, assim, mas não tem um lance mais firme, assim, no som, assim, uma coisa de... musicalmente mais sólida, assim, independente do estilo. E quando eu falo da galera daqui, estou dentro. Não estou falando dos outros, estou falando da gente como um todo mesmo. Você não percebe isso, assim? Você fala em relação a um público, você fala em relação a bandas de outros países? Por exemplo, sei lá, cara, falando de maneira bem geral, assim, se você pega algumas coisas que a gente viu no Rock in Rio, assim, Sim. Não fica evidente isso que eu estou falando? Ou você acha que não? Você acha que é fala viagem minha? essa diferença de qualidade musical? Não estou falando de virtuosismo, hein? É diferente, né? Mas assim, do cara de repente tocar o lance com 3 acordes e assim, aquilo ter muito mais clareza, ser muito mais bem executado, talvez seja o lance. Uhum. Existe, não sei se é também uma questão cultural também, acho que são vários fatores, né, Ivan? Não tem o lance assim, sei lá, né, dos caras terem contato com a música desde muito mais cedo. É justamente isso que eu ia falar. E aí né? tudo é muito mais exatamente, sólido. Então, né? em outros países, as crianças já nascem já tendo aula de música, né? Parece que isso agora estão tentando implantar isso agora em nosso país, né? Então, acho que quem sabe daqui a uns 10, 20 anos a gente já não tenha músicos mais bem preparados, né? Para, enfim, conseguir ser mais criativos, não sei. Interessante, ressalto novamente, né? Não falo dos outros, falo de mim também, né? Uma coisa geral, assim. Uhum. Sinto isso claramente, assim, né? Você vê, de repente, sei lá, um cara não necessariamente referencial, conhecido, tal, americano, né? De maneira geral, você se espanta com a firmeza do som, né? Acho que é cultural, né, Ivan? Que, infelizmente, no Brasil, agora acredito que está começando a melhorar um pouquinho, mas aqui sempre é tudo mais difícil, né? Os músicos aqui, somente no começo dos anos 80, a gente ouve as histórias dos músicos das antigas, falar da dificuldade em ter um instrumento, muitas coisas aprenderam de ouvido, né? Porque na época não tinha como ter aula. Então, assim, sempre foi tudo com muita dificuldade. Então, acho que é uma questão muito econômica e cultural também, né? De alguma maneira, a dificuldade da vida, né, do cara justamente, se reflete no som. Assim, se reflete no som, exatamente. Mas acho que tem que ser otimista, tem que pensar no hoje e bola para frente, né? É isso aí. E vamos falar o site aí para a galera, para quem quiser conhecer, quem quiser ir atrás do curso. Bom, o curso é um curso de marketing, né, voltado para bandas. Então, o que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender como entender o que é marketing e como explorar as ferramentas do marketing para o seu projeto, né? Então, caso você queira mais informações, saber tudo o que vai rolar no curso, é só você acessar o site topconcursos.com.br. A partir de segunda-feira, a gente vai estar abrindo uma nova data e abrindo as inscrições para quem quiser fazer. A gente fez o primeiro curso agora, e foi um sucesso, o pessoal adorou, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É isso aí. Vale lembrar que a gente vai divulgar maiores informações sobre o curso também lá no blog da Venegas. Então, venegasmusic.blogspot.com. Acessa lá que vai ter um monte de informação sobre o curso do Alan. E vale lembrar também que tem informações sobre as outras entrevistas, né? E várias outras coisas legais. E queria que você comentasse também um pouco, né, sobre o programa que você apresenta, que eu já fui lá. Mas acho legal já você teve falar. A grande honra aqui de entrevistar o Ivan. O programa Eu Tô no Palco, o programa é exibido todos os domingos ao vivo na Alt TV, concorrente aqui da Just TV. Entre aspas, mas pra mim a gente são tudo aliados aqui. A gente como eu posso dizer, né, Ivan? A gente não enxerga, é o mesmo esquema, a gente não se enxerga como concorrente, a gente se enxerga como aliado. Aqui. Mas tá tranquilo, eu fui lá aquele dia, você tá aqui hoje, é maravilha. Tá tudo em casa. Então o que acontece, gente? Todo domingo às 5 horas da tarde, a gente transmite ao vivo a Alt TV também com entrevistas, com várias bandas, somente bandas que estão começando a carreira agora. A gente vai já arrastar o Ivan para ir lá de novo, conversar com a gente. Eu lembro que uma vez que você estava lançando um livro, né, cara? Eu estava lançando o livro, né, e eu estava sem voz. É verdade. Quer dizer, como é que eu vou explicar sobre o livro sem voz? Né? É verdade. A gente tem o livro lá até hoje guardadinho. Assim, eu não sou músico, né, cara? Então, eu não tive como entender 100% do conteúdo ali, mas, poxa, o pessoal comentou bastante aquele dia. Pô, que legal, fico muito, muito contente.
E é isso. Alan, quero agradecer sua presença, cara. Eu que agradeço muito, viu, Ivan? Valeu mesmo. É uma honra aí ter você aí. A honra é toda minha, cara. E é isso, cara. Espero que você volte outras vezes para falar de outros assuntos legais, polêmicos e musicais, é claro. Verdade. E é isso. E muito obrigado. Obrigado a você, Ivan. A gente fica por aqui. Na semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, todas as quartas às 19h30, aqui na justtv.com.br. E é isso. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu!